Fala galerinha do sétimo ano, bom dia, good morning, como é que vocês estão? Tiveram um bom final de semana? Eu espero que sim. Gente, nessa nossa aula a gente vai dar continuidade ao assunto dos verbos regulares e irregulares, né? O past simple, que é o passado simples, né? Então eu vou dar só uma revisada do que a gente viu até agora, porque a gente vai analisar agora as mesmas frases no passado, só que nas formas negativas e interrogativas, tá bom? Que é super simples, é mais fácil do que as afirmativas, porque as afirmativas a gente tem que lembrar da forma no passado, da forma do passado do verbo, né? Para as interrogativas e negativas, isso não é necessário. O verbo permanece o mesmo. Vocês já vão saber do que eu estou falando, tá bom? Olha só, a gente tem visto até agora que existem duas categorias de verbos no passado, né? Aqueles verbos regulares, que são os verbos que se acrescentam ed ao final deles. Um exemplo deles é start, para que fique no passado tem que colocar started, né? E a outra categoria dos verbos no passado são os irregulares, né? Ou seja, a sua forma no passado muda completamente. Um bom exemplo que nós temos aí é o win. Certo? Win, para eu colocá-lo no passado, tem que ser won, né? Para dizer que eu venci a competição, por exemplo, I won the competition, tá certo? Então, essas duas categorias de verbos. Só que elas só vão interessar para a gente quando a gente estiver fazendo afirmativas, né? Ou seja, frases positivas. Porque olha só o que vai acontecer nas negativas e nas interrogativas. Vamos começar com as negativas. Vamos usar o verbo start para começar e a gente depois vê com o verbo win, tá bom? Ó, com o verbo start, então nós temos a seguinte frase: I started to study. É uma frase simples, eu comecei a estudar. Aí ela está na afirmativa, está numa positiva. Olha como é que fica a negativa. I didn't start to study. Veja que para a negativa do passado é didn't. Para o presente, vocês lembram do don't. I don't. No passado é didn't. E olha só o verbo como é que tá. Ele não muda a sua forma para fazer a negativa, fica a mesma coisa. Então, I didn't start to study. Né? Ele não muda. Vamos ver como é que fica a interrogativa para esse daí? Olha só. Did you start to study? De novo, o verbo permanece o mesmo, tá? Ele não muda a sua forma. Então, você pode ver tanto na negativa quanto na pergunta, eles ficam iguais. O único detalhe é que ao invés de usarmos o do para fazer a pergunta, agora a gente vai usar o did, porque a gente está fazendo uma pergunta no passado, né? Então, did you start to study? Estou perguntando se você começou a estudar. Então esse é com o verbo start, que para ser no passado só colocamos o ed, beleza? Vamos ver com o verbo win, que a sua forma no passado, tá aí na tela, ó. Sua forma no passado é completamente diferente, né? O win fica won. Então para usar a mesma frase que eu usei no início, I won the competition, né? Uma frase afirmativa, uma frase positiva, dizendo eu venci a competição. I won the competition. Vamos ver como é que fica a negativa. Será que é um verbo irregular e eu vou ter que mudar? Vai ter que ser alguma coisa diferente dos verbos com ed? Não. Vai ficar a mesma coisa. Olha só para fazer a negativa. I didn't win the competition. Win. Tá aí, ó, não muda a sua forma porque é uma pergunta e eu já tenho, é uma negativa, né? E eu já tenho didn't, né? Para dizer que não venci, que não ganhei. A pergunta vai ficar como? Did you win the competition? Win também não sofre nenhuma alteração, ela fica a mesma coisa, o verbo não é conjugado. E para fazer a pergunta, ao invés do do, nós vamos ter que usar o did, porque é uma pergunta no passado. Tá bom, galera? Então, essas são as duas frases, as duas frases. Uma interrogativa e a outra negativa. Ambas, né, não fazem com que o verbo
seja diferente, né? O verbo permanece o mesmo, não vai precisar lembrar da forma do verbo no passado quando for fazer perguntas ou negativas, né, no passado. Só vai precisar lembrar da forma do verbo quando for fazer afirmativas. Aí você vai precisar lembrar da forma do passado do verbo, tá certo? Então olha só, esse assunto já é um assunto ali para o capítulo 3 da apostila, mas por enquanto vocês não precisam fazer nada da apostila, porque eu vou deixar um exercício online aí no Clip Escola para vocês irem praticando essas formas negativas e interrogativas do past simple, tá bom? Com verbos regulares e irregulares, tá ok? Muito bem, galera. E aí na nossa próxima aula ao vivo, a gente fala mais sobre isso, vamos dar mais exemplos e quem tiver dúvida vai poder perguntar. Essa é a sua oportunidade, ok? Por hoje era só, my friends. Bye bye, butterfly. Super beijo do teacher. Bye!